jovens, adolescentes. Vai tirar esse título de eleitor, pior taxa da história de quem vai tirar título. Vambora! 2022 é o ano de eleições. Em outubro, milhões de brasileiros irão às urnas para decidir qual será o futuro do país nos próximos 4 anos. Em um tempo cheio de incertezas sobre os possíveis candidatos à presidência, fica na mão dos brasileiros perante as urnas o futuro do país e da democracia. A grande missão do eleitor será a de selecionar o seu representante na presidência, no Senado, no governo estadual e na Assembleia Legislativa. Conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Constituição de 1988, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os eleitores com idade acima de 18 anos. Já para os analfabetos, para os eleitores maiores de 16 e menores de 18 anos, assim como para os maiores de 70, o voto é facultativo. Não poderia deixar de falar sobre a importância de vocês tirarem o título de eleitor. Se você tiver 16, 17 ou 18 anos, se você for fazer 16 anos até o dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, se você for fazer aniversário até dia 2 de outubro, vai fazer 16 anos, você já pode tirar seu título de eleitor e é de graça e... Diretamente da redação do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul, este é o PautaCast. Hoje vamos falar sobre a importância do jovem na participação política do Brasil. Eu sou Lucas Boeira. Eu sou a Alessandra Bernardi e neste programa iremos conversar com a cientista social Aline Passuelo de Oliveira, com o cientista político João Inácio Pires Lucas e com o historiador Ramon Tissotti. Eles nos ajudarão a entender melhor o cenário político deste ano, de maneira especial, a participação dos jovens nas eleições. Ramon, antes da Constituição de 1988, como o jovem se inseria na participação política do país? Começa uma popularização da política, dá para dizer, na Era Vargas, né, que é um período muito marcante da história do Brasil, assim, em que o governo começa a prestar serviços públicos que atingem massas da população, né? Grandes parcelas da população. Foi durante o governo do Getúlio Vargas que o Estado brasileiro começou a se organizar como um prestador de serviços, um garantidor de direitos, né? E isso, de alguma forma, começa a envolver parcelas que antes eram excluídas da política na vida pública brasileira, né? Embora o governo do Vargas tenha sido uma ditadura, tenha sido, né, cheio de contradições, assim, né, existe essa realidade, esse fato histórico que é a inclusão de grandes levas, né, da população ao debate público, ao debate político. E os estudantes, nessa época, já tiveram uma importância, já passaram a ter uma importância bem considerável assim, na vida pública do país, no debate público. E isso se intensifica depois, no período democrático entre 1945 e 46, quando o Vargas sai do poder, e as décadas ali, né, de 40, 50 até o início de 60. Essa fase, né, de 46 até o golpe civil-militar de 64 é o período mais democrático da história do país até então, assim. E nesse período, os estudantes foram grandes protagonistas, os jovens foram grandes protagonistas. Como foi o processo histórico de conquistas do jovem no campo político? Sua participação mesmo com as adversidades? O projeto de nação, assim, o projeto de futuro do Brasil passava pelo debate dos grupos estudantis, do movimento estudantil dos grupos de jovens. A juventude brasileira, né, estava muito engajada assim, em campanhas como o Petróleo é Nosso, coisas que entraram para a história assim, e que foram protagonizadas pelos jovens, pelos estudantes. A UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, ela ganhou muita força política nesse período aí, muita relevância, né? Eles faziam campanhas culturais também, que entraram para a história. Muita coisa importante que aconteceu nesse período, em termos políticos, culturais, intelectuais, tiveram como protagonistas os jovens, né? Principalmente os estudantes universitários. Mas estudantes secundaristas também, enfim, os jovens que tinham acesso assim, a esse capital cultural que a escola, a universidade oferece, né?
E o movimento estudantil, ele tinha uma visão muito crítica da realidade brasileira, né? O projeto de futuro, assim, que era debatido pelos militantes do movimento estudantil, pelos jovens brasileiros, era um futuro muito diferente do presente. Eles queriam alterar muita coisa. E as forças conservadoras da política nacional, da sociedade brasileira, sempre combateram muito o movimento estudantil, desestimulando, criminalizando o movimento estudantil, porque o movimento estudantil, né, os jovens queriam grandes mudanças e os interesses de quem estava no poder, né, se viam ameaçados por essa militância toda, e houve todo um processo de tentar calar o movimento estudantil, né, enfim. E quando foi dado o golpe, em 1964, né, em 1º de abril de 64, os grupos políticos que tomaram o poder aqui no Brasil tinham nos jovens como grandes inimigos. Nós sabemos que a política governamental não é o único fator de participação na sociedade. Ramon, o que é o exercício da cidadania? O jovem exerce esse direito? A cidadania está associada a direitos. Ser cidadão é ter direitos. E claro que o direito, para ele existir, ele tem que ser geral. Ele tem que ser para todo mundo. Se o direito só atinge algumas pessoas, não é esse o nome desse fenômeno, é privilégio que a gente chama. E para que os direitos sejam para todos, todo mundo tem que respeitar o direito do outro. Daí é ali que a ideia do direito já carrega em si o dever de respeitar o direito do outro, né? Todo direito é limitado. Todo direito é limitado porque a gente está vivendo em sociedade, para que todo mundo tenha direito, né? O direito de cada um tem que ser limitado pelo direito do outro. Enfim. Então, ser cidadão é ter direitos. E esses direitos, eles são mecanismos criados pela humanidade, né, para garantir que as pessoas participem da vida política, da vida pública, para que todo mundo participe, para que ninguém seja mandado por outro, sabe? A ideia, assim, um dos princípios da cidadania é o princípio do autogoverno. Todo mundo possa participar do governo do Estado, né, do governo das instituições e tal, para que, de alguma forma, essas instituições que controlam a nossa vida sejam controladas por nós também, né? Então, os direitos buscam garantir a participação de todo mundo para promover o autogoverno. Os direitos de cidadania também visam garantir a liberdade de todo mundo, sabe? As liberdades individuais. Os direitos existem para garantir que as pessoas não sejam, né, possam ter autonomia de ação, possam ter liberdade para inovar, para se expressar, para crer, para produzir cultura, enfim. E os direitos de cidadania também existem para garantir certa igualdade, sabe? Para que não exista... Porque uma sociedade que tem muita desigualdade, ela acaba sendo uma sociedade autoritária, não uma sociedade democrática. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, apontam que em 2022, quando faltava menos de um mês para regularizar o título de eleitor, o Brasil registrou o menor número de adolescentes aptos a votar em 20 anos. Em 2002, o país possuía 2.218.000 jovens votantes. Em 2022, o número caiu para 1.051.000, representando uma queda de 20%. Se você quer votar, tem que se ligar pra não perder o prazo. O título tem que tirar, corre lá, é só até 4 de maio. TSE.jus.br. O TSE, para atrair esse público, divulgou uma série de conteúdos incentivando os jovens entre 16 e 18 anos a emitirem o seu título de eleitor e, ao final da campanha, atingiu números recordes, registrando 1.500.000 novos eleitores no período de março e abril. No dia da eleição você vai ter 16 ou 17 anos. Então corre e tira o seu título de eleitor. Se não, sabe quem vai eleger os representantes do seu país? Todo mundo menos
Mas qual o real interesse para que o jovem participe como eleitor? Como o jovem enxerga a política? Conversamos com o cientista político João Inácio Pires Lucas para entender estas motivações. João Inácio, que importância e que vantagem tem a participação do jovem na política? Olha, em primeiro lugar, né, o jovem é uma quantidade significativa da população, né? Então, se nós não tivéssemos a participação dos jovens, né, ficaria muito restrita assim, a participação de adultos e idosos, né? Se nós formos ver ao longo da história, né, os jovens eles sempre tiveram um papel importante na renovação, na discussão de temáticas muitas vezes novas e alternativas, né, a estrutura de poder existente. A juventude tem, né, não só no aspecto da política, mas em geral sempre características importantes, especialmente para a discussão e a crítica, né, das estruturas de poder ou de sociedade estabelecidas, né. E os jovens já protagonizaram ao longo da história também uma série de movimentos que foram importantes, seja no Brasil e no mundo. Se a gente pensa no famoso Maio de 68, que mostrou assim, né, um protagonismo juvenil, né, já na segunda metade do século XX, né, trazendo temas que eram importantes, especialmente assim, das questões comportamentais. E se formos ver a combinação disso com movimentos contraculturais, né, foram momentos importantes para que a própria sociedade, de uma maneira geral, pudesse incorporar assim, temáticas em relação à participação política, em relação a comportamento, sexualidade e por aí vai. Se nós formos ver, no caso do Brasil também, né, o movimento estudantil, os jovens foram importantes no protagonismo da, por exemplo, criação da Petrobras e na luta contra a ditadura, e na própria, digamos assim, afirmação de novos direitos, especialmente nos relacionados à cultura, né? Então os jovens eles foram e têm sido até hoje importantes justamente para mexer no status quo e naquilo que os adultos e idosos estabelecem, mas que muitas vezes não é de interesse dos jovens, né? Como o jovem se politiza? De onde ele absorve essa política? De qual local ele se informa? O que nós podemos dizer assim? Nunca houve uma formação específica. Se nós retrocedermos, né, assim, na época da ditadura, tínhamos aquelas famosas disciplinas, né, assim, de moral e cívica, o estudo de problemas brasileiros, né, que era temática curricular tanto do ensino médio quanto do ensino superior, que era uma espécie de tentativa, né, especialmente no momento ditatorial, de ter alguma influência sobre os jovens. Só que essa nunca foi uma maneira dos jovens aprenderem sobre a política. De certa maneira, também partidos, movimentos sociais sempre tiveram assim, algumas iniciativas de formação, mas eu diria que a maior parte dos jovens sempre teve isso de uma maneira mais informal, espontânea, amadora, né? Ou seja, aí tem uma discussão do ponto de vista acadêmico, que é o da socialização política, né? E os estudos que tentam ver sobre como os jovens socializavam-se politicamente, aí havia muito mais assim, aquele contato nas agências de socialização, como a família. Então a família sempre foi muito importante assim, na formação política dos jovens. A própria escola, os grupos de pares, né, os próprios outros jovens. E também, ao longo do século XX, né, foram crescendo o peso dos meios de comunicação, esses mais tradicionais, assim, comerciais, né, redes de televisão, rádio, a imprensa escrita. Mas hoje em dia, se nós formos ver, agregando, né, a essas antigas agências, como nós comentamos, né, agências de socialização como a família, a escola, os meios de comunicação, hoje temos as redes sociais, né, e os grupos de aplicativos de trocas de mensagem, como o WhatsApp, né. Eu diria que aquela formação mais tradicional que os partidos, os movimentos sociais dão, ela atinge uma parcela pequena assim, de jovens. Os demais acabam aprendendo assim, sobre a política de uma maneira informal, no dia a dia, muitas vezes de forma enviesada, né, assim, ideologizada,
e com todos os vícios e problemas que os jovens têm, no caso de ficarem restritos à formação, né, familiar, à formação com amigos, né, a escola nunca ajudou muito assim nessa formação mais direta, né, e o aprendizado assim do processo político ele é muito assim na marra, no dia a dia e vai aos trancos e barrancos, assim, né, sem ter algo específico sobre isso. Nas redes sociais, as figuras políticas, especialmente as já conhecidas pelo público, buscam estratégias de comunicação para conseguir se aproximar dos jovens. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz uma aposta nos memes para gerar esta aproximação. Ai, Brasil! Alô, mãe, venci na vida! Olha quem tá aqui comigo! Vai tá estourado! Vai tá estourado! O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, propõe desde 2018 uma aposta de aproximação nas redes sociais, integrando o seu portfólio de campanha agora também no TikTok. Temos um presidente da República e um governo que, acima de tudo, acredita em Deus. Um governo que defende a família brasileira, que investe nos mais jovens para que eles sejam grandes homens e mulheres no futuro. Um governo que deve lealdade ao seu povo. Um presidente que, quando jovem, jurou dar a vida pela sua pátria. Mais do que isso, nós faremos pela nossa liberdade. Sabemos o passado, o presente e qual é o futuro de cada um de nós pelas nossas escolhas. Já o pré-candidato à presidência, o ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, é um dos candidatos que mais aposta na aproximação de sua linguagem com os jovens. Para obter sucesso nesta comunicação, o partido do candidato do PDT contratou o ex-publicitário do Partido dos Trabalhadores, João Santana. O publicitário foi responsável pelas campanhas de Lula em 2006 e de Dilma Rousseff em 2010 e 2014, e agora tem o objetivo de fazer a campanha Ciro Jovem. Uma das apostas, além de todas já apresentadas, é a campanha Rebeldia da Esperança, que coloca o pré-candidato como um rebelde com causa. Ele se comunica através de quadros diversificados dentro de suas redes sociais, como o Ciro Games. Live semanal com convidados. React do Cirão. Eu sou daqueles, digo a vocês, que gostam de ver o sol nascer e de assistir a subida aos céus do aro flamejante da esperança. Eu sou também dos que gostam de ver o sol do meio-dia acender sobre o mundo a chama da rebeldia. Eu sou daqueles que não usam a noite propriamente para dormir, mas para sonhar e construir a aurora radiante de um novo dia. É por isso que eu trago hoje para vocês, brasileiros, brasileiras, irmãos e irmãs meus, a voz da rebeldia da esperança. Não vai dar assim, não vai dar. Meu amadurecer, você tem com quem me revelar. Não vai dar assim, não vai dar. Como é que eu vou vencer, você tem com quem me revoltar. Mas será que é desta maneira que o jovem se vê? Como um rebelde? Até aqui, este jovem possui uma agenda política que fale com ele? Ou será que ele é negligenciado? Para falar conosco, convidamos a cientista social Aline Passuelo de Oliveira. Aline, qual a principal forma de engajamento do jovem com a política? Bom, a gente também tem uma modificação, né, da forma de se relacionar na sociedade, que ela é cotidiana, né? A sociedade que a gente conheceu ontem já não, né? As relações já são outras hoje, a gente já tem outras demandas, e é claro que com a inserção das novas tecnologias, das redes sociais, né, dos sites, que, principalmente aqueles que buscam desconstruir ou desmistificar determinadas notícias, né, porque a gente tem a informação e a gente tem também muito esse advento das fake news, que não é uma novidade, né, que na história de todos os países sempre houveram histórias contadas para justificar determinados atos, mas claro que com a internet isso fica muito mais próximo e mais rápido.
Então, os jovens também, eles mudam as formas de se relacionar, né, com a sociedade e com os grupos. Eu continuo acreditando, né, que a participação em movimentos sociais e partidos políticos é uma via bastante potente. Também observo uma maior participação dos jovens nesses movimentos e nos partidos do que nas últimas, né, ou vamos pensar entre os anos 90 até a primeira década do século XXI. Eu acho que essa participação ela era bem menor. A gente tem visto também a partir dos movimentos identitários, né, movimentos antirracistas, né, de combate à homofobia, combate ao machismo, ao patriarcado, a gente tem visto que os jovens têm espaços que na minha juventude não, né, na época que eu estava na universidade, não eram tão amplos assim e possíveis, né, de serem observados, né, na vida, na sociedade. E também acho que é na escola e na universidade que esses caminhos eles estão cada vez mais fortalecidos e dados, né? Seja participando dos centros estudantis, né, dos DCEs, do movimento estudantil, né, do ensino médio, mas eu acho que essa participação, depois de um período em que ela foi muito deixada de lado, eu acho que ela volta a crescer, e ela volta a partir de outros formatos, né? Outras formas de expressar, de fazer com que as ideias sejam difundidas. Quais fatores aproximam e incentivam os jovens a votar? Bom, eu acho que, sem dúvida, né, programas de governo, programas de mandato que sejam muito mais próximos da realidade dos jovens, eles são essenciais, né? Não é um clichê, mas que é sempre repetido, que é uma grande verdade, que representatividade importa. A partir do momento que eu vejo alguém que nasceu, foi criado no mesmo bairro que eu, ou se eu sou uma mulher negra, eu vejo uma candidata negra, jovem. Se eu sou uma pessoa trans, se eu sou homossexual e vejo alguém com aquele tipo, né, de representatividade ali, aquilo importa muito. Então, essa aproximação, né, entre as candidaturas e os jovens, ela é essencial. Né? Porque se a gente continua vendo sempre os mesmos, e a gente sabe que a maioria dos chamados mesmos estão lá, daí fica muito difícil de tu, né, agregar outros grupos que vão acabar não se interessando. Então, eu acho que isso. A política foi ou é um lugar hostil? O jovem sentia ou sente medo de participar? Ela é hostil ainda para vários grupos, né? E para os jovens ainda isso também é muito, muito presente. Vamos pensar assim, um jovem que está no ensino médio começa a participar do movimento estudantil. E aí ele vai começar a participar de um protesto, e daí ele também vai conhecer, né? Se ele já não conhece, que muitos já conhecem, ele vai conhecer também essa visão, né, essa presença do Estado, que é uma presença muito hostil, né, de uma criminalização dos movimentos sociais, dos protestos, né, daquela generalização, são baderneiros, estão ali para quebrar tudo, né? Então, eu acho que isso também tem. E entre os pares, né, entre os colegas também tem isso, né, do tipo, para que tu vai participar? Fulano que eu conheço participou, era engajado, e olha o que aconteceu, né? Não teve uma mudança significativa na vida. Então, acho que sim, esses espaços eles ainda são muito hostis, né? Qual a importância da educação política? A educação política ela é central, né? Até trago a reflexão assim para um lado da gente pensar mais a cultura política, né? A cultura política, são todos esses valores que circulam na sociedade e que são, inclusive, esses valores que dizem que a política não presta, vamos dizer assim. Tem uma pesquisa que ela é global, né? Que é sobre cultura política nos países, e a gente tem essa pesquisa no Brasil sendo sediada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no programa de pós-graduação em ciência política. E ali é uma pesquisa que mostra algo que já se sabe, né, de que o Brasil ele não faz uma transição, ou seja, ele não tem, de fato, uma justiça de transição entre o período ditatorial e a democracia. Então, na verdade, né, e se a gente vai ver todo o processo político do Brasil republicano, quando ele se torna república, também foi isso, né? Foi algo do tipo, não, até hoje a estrutura era assim, tinha esse nome, a partir da semana que vem é outra coisa.
né? Estou brincando com semana que vem, mas era isso. Então, de fato, o Brasil ele não faz uma justiça de transição que mude a forma como tanto a sociedade quanto as instituições enxergam a democracia, né? Se adaptem àquele contexto. Né? Se a gente vai pensar, a Alemanha é um país que fez uma justiça de transição, né, com os perpetradores, né, de todas as violências do nazismo, da Segunda Guerra. A Argentina é um país que, após a ditadura, faz uma justiça de transição que, de fato, né, também responsabiliza, né, quem né, os torturadores e quem estava nos espaços de poder. E o Brasil é muito difícil, né? Tudo muito, né, como a gente diz popularmente, daí me desculpem a falta do decoro acadêmico, mas é empurrado com a barriga. Né? Então, a gente vai fingindo que a gente resolveu questões e a gente não resolve nunca. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque a gente também está pensando que, bom, se anteriormente eu enxergava a polícia com determinada, né, a partir de determinada ótica, vou continuar enxergando assim e, claro, né, isso tem uma mudança dentro das polícias, né, com uma renovação, né, também de quem está lá, né, dentro, atuando nas ruas, mas a gente também sabe que tem, né, muita gente que está deixando que a estrutura siga da mesma forma. Né? Então, quando a gente está pensando em cultura política, a gente está pensando nisso, tá? Mas vivemos numa democracia, então, que segue com valores altamente conservadores, de fato, né? Quando eu falei lá na primeira questão sobre as fake news, né, que são antigas, a gente tem várias, né? A gente poderia ficar dias aqui falando sobre as fake news do Brasil. Mas eu vou falar só de uma, né? Que é a fake news que ainda é muito utilizada da chamada democracia racial, que nunca existiu e não existe, né? Então, temos um racismo que é estrutural por conta disso, porque esses temas eles não são debatidos, não são enfrentados. E aí eu acho que isso faz com que, de fato, a gente continue, né, de alguma forma, né, sempre no mesmo ciclo. Né? Então, acho que essa é uma possibilidade assim, para a gente pensar, né, esse tema também. Estes foram os nossos convidados do programa de hoje, falando sobre o histórico do jovem na política do Brasil. Gostaríamos de agradecer ao Ramon, o João e a Aline por terem participado com a gente. Este podcast foi produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade de Caxias do Sul para a disciplina de Jornalismo e Convergência, Projeto Experimental 2, com a produção e edição de Ana Clara Nazário, Igor Grande e Laura Piola. A locução é de Alessandra Bernardi e Lucas Boeira. Este foi o PautaCast. Um bom dia e até mais. Até mais.